Programa não recomendado para menores de 12 anos. O micro que faltava na caverna retro. 50 anos do computador de jogos de guerra, ou quase. O Zag Electric coloca o Centurion em rede. Novo jogo Brazuca para o MSX. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao 122º Repórter Retro, o primeiro de 2026, e a nossa mesa, embora esteja num formato familiar, está com uma cor diferente, né, desta vez, porque além de mim, Juan Carlos Castro, quem está neste quadrilátero? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Giovanni Nunes. E Marcos Antônio. Opa, nosso rookie da temporada, né? O Gabriel Bortoleto pode não ser mais rookie, mas a gente agora tem rookie. Vocês notaram, caros ouvintes, que as referências do Juan estão sempre relacionadas à Fórmula 1, né? Por que será? Do incrível Hulk, não? Não. Ele poderia mudar um pouco de esporte, né? Pois é, né? Não é mais verde, era verde no ano passado. Não é mais verde, então ele não é mais incrível Hulk, não. Mas como esse não é um podcast de Fórmula 1, vamos começar o trabalho com o 2025/26 das efemérides, falando dos 40 anos do DBase 3 Plus. Aliás, uma coisa, a partir de agora nossas efemérides são todas de 40 anos pra cima, né? Sim. Sim, todas tomam remédio pro coração. Não, ainda tem 35 anos, não tem mais. Tem! 1990, coisa de 91, tem. É de 35 pra cima. Ah, tá. Só não tem de 35 esse mês por pura coincidência. As coisas resolveram acontecer em dezembro de 85 e janeiro de 1986. Como é o caso dessa versão do DB, que foi a primeira versão exclusiva para PC, né? Eles abandonaram 8 bits e é uma versão icônica para o pessoal dos XTs da antiga. É DBase 3 Plus. Ainda mais para os desenvolvedores brasileiros, né? Que usaram. É o 3 Plus. É o 3 Plus, porque o link do Museu Capixaba do computador que a gente está aqui é da efeméride do DBase em geral, né? Que é o DBase 2, que é a primeira versão, de 1981. Mas ali no meio do artigo você vai ver a menção aos DBase 3 Plus. Agora foi dezembro ou janeiro? Coisa. Deixa eu ver aqui. É dezembro de 85. E lembrar que nós falamos sobre o DBase, a história toda dele, no nosso episódio sobre o Office antes do Office, a nossa série, do episódio de bancos de dados. E aguarde um momento que eu vou dizer para vocês qual foi o episódio. Bancos de dados. Foi o episódio número 75 que nós publicamos em maio de 2017. Inclusive foi um episódio que foi referenciado num podcast que eu não sei se existe mais, o Database Cast. O pessoal fica botar cache em tudo, ou pode alguma coisa nos nomes. Eles referenciaram o nosso episódio. Tivemos um pessoal que veio ouvir a gente, então inclusive agradecemos muito a todos. Se você está ouvindo a gente por conta de ter ouvido aqui esse episódio, seja bem-vindo e espero que você continue aqui, né? Passado tanto tempo. Eu estou surpreso que não fizeram um podcast sobre arbitragem de futebol chamado de Pode Isso, Arnaldo. Deveriam. Mas vamos continuar nesse finalzinho de ano. Só lembrando, né? O DBase 2 ele saiu para DOS, PC-DOS, o 2, né? Só que logo em seguida saiu, alguns anos depois saiu o 3, que literalmente é o DBase reescrito, e aproveitando todas as vantagens de estar rodando a máquina de 6 bits. E um pouquinho depois saiu o 3 Plus com mais funcionalidades. O 3 Plus foi o mais bem sucedido, não é? Ele foi usado. Eu acho que nem cheguei a botar. Eu acho que nem cheguei a botar a mão num 3 sem ser Plus. Sim. Ele foi o mais bem sucedido, que todo mundo usava. Depois a Aston Tez lançou o DBase 4, que fez água. Depois teve o DBase 5 e outras coisas mais. Nesse meio do caminho aí teve a morte do Tate, né? E aí teve toda uma briga judicial, se
cima da empresa, do espólio. Isso a empresa patinou e os produtos foram patinando junto com ela. Até ser vendida para Borland. Isso. DBase 3 foi o 3 Plus. Ele, na época, era o padrão praticamente obrigatório, era o WordPerfect, Lotus 123 e DBase 3 Plus. Ele era vendido na versão monousuário a $695 e a versão para multiusuário, ou seja, já usando rede, a $995. Era, como a gente falou, foi a versão mais popular do DBase 3 Plus. Tanto que saiu o DBase 4, mas o pessoal continuou usando o DBase 3 Plus por um longo tempo. É que eles mudaram o paradigma do arquivo DBF, do forma de funcionamento e tudo mais. No 4 eles botaram todas as tabelas dentro do mesmo arquivo, não foi? Eu acho que você já tinha até com suporte SQL para fazer as consultas, mas eu não tenho certeza. No Brasil nós tivemos o DBase 2 Plus. O DBase 2 Plus é literalmente uma jabuticaba de MSX. Sim. A Datalogica depois virou Princessware. Não, Datalogica era oficial da Astontate no Brasil. Ela veio de 2003. Ela licenciou. A Princessware ela licenciava, que depois virou Prática. Aliás, o dono da Princessware Prática era um executivo da Gradiente, que estava no projeto do Expert. Ele saiu justamente para tocar sua vida e vender software. Eles começaram a desenvolver o DBase 2 Plus, né, para CPM, só que aí deu todo um rolo com a SEI. No final, acho que eles ficaram com aquele negócio, saiu o DBase 3 nos Estados Unidos, o DBase 3 estava vendendo pra caramba, e aí alguém né, que quis vender para MSX. Eles pegaram aquele projeto que estava pronto e reempacotaram para MSX. Então, a história é bem curiosa. E já que estamos falando de versões melhoradas ou sofisticadas das coisas, lá pelos mesmos dias apareceu o Commodore 128D, que é a versão desktop do Commodore 128, tudo em um, que vários aqui já tiveram. Acho que você se livrou do seu, né, Giovanni? Não, ainda não, tô tentando me livrar. Você ainda é um proprietário do Commodore 128. Mas acho que ninguém da nossa turma teve, né? Eu acho uma máquina bem simpática, assim. Eu acho, em particular, o Commodore 128 é uma máquina. Eu acho uma máquina bem simpática, né? E o gabinete dele era o mesmo gabinete do Amiga 1000, não era? Não, Sim. O D. Não, o D. O do 128 comum, ele lembra. Não, o normal, ele lembra um pouco do que depois viria a ser o gabinete do 500, né? O 128D, ele não é bem o gabinete do Amiga. Eu acho que não chega a ser nem parecido, porque ele é um pouquinho maior. Eu acho que, se eu não estou enganado, ele é muito parecido com o gabinete dos PCs da Commodore. Recentemente, não muito recente, o 8-Bit Guy teve um vídeo falando do Commodore 128, acho que ele foi falar do 128D. Não é tão recente assim. Recentemente ele fez o TAN 1000, agora bem recentemente. Mas ele tem um vídeo falando um pouco do 128D. Que o 128D é aquela cara mais. O 128D, eu acho que assim, minha opinião, posso estar errado. O Commodore 128 tá pro 128D, assim como o Hot Bit tava pro Expert. Não, no diferente. Não, no sentido de que, enquanto um tinha uma cara mais. Tudo integrado, uma cara mais de, entre muitas aspas, porque a gente sabe que não é de brinquedo, o outro tinha um aspecto mais profissional. Não estou dizendo que eles um era melhor do que o outro, longe disso. Mas estou dizendo que essa sensação que passava. Por ser um micro desktop, tinha mais cara de computador, né? Uma cara mais profissional, né? Pra gente, o único problema é o peso e o frete, né? Porque seria um micro que eu teria com alguma felicidade, sim, admito. Mas além duas curiosidades. A primeira é com relação à placa-mãe. Ela é a mesma placa-mãe do 128 convencional. E a gente acha que o pessoal da Microdigital fez picaretagem com o TK95, né? Que assim, a placa-mãe do 128 convencional ela já foi feita, acho que foi instalado no gabinete desktop. Porque, por exemplo, o conector do teclado, que no 128 como é um conector header, tem do lado dele as marcações de solda para você soldar o DB25, que é o conector de teclado do 128D. No próprio 128 normal, existe cinco pontos de conexão, onde é o conector IEC do drive de 5/4 interno do 128D. Porém, ele tem, se eu não estou enganado, não sei se todo o 128D é assim, ele tem 64K de VRAM
ao invés dessa SCAD só diz SCAD VRAM, como é o primeiro Super 28. Que é aquela. Chegou a comprar aquela plaquinha, Juan? Aquela plaquinha que é instalada junto. Então. Que eu não usei pra porra nenhuma e eu fui embora com a placa. Basicamente uma coisa. Ele foi 4 milhões foram vendidos do 128, foi paródia a produção em 1989, né? Aí dos dois ao mesmo tempo, né? Tanto foi. Do 128 quanto do 128D. Sim. É curioso que o 64 ainda continuou em produção até 94, né? Até o fatídico dia 29 de abril de 1994. Eles só fecharam a fábrica quando o último saiu da linha de montagem. Mas é uma máquina que eu acho simpática, sabe? É uma máquina que eu acho simpática, o 128, principalmente o 128D. É uma máquina que eu acho bacana, maneira. Talvez seja porque eu também gosto. Eu gosto de MSX nesse formato, sabe? Ele me lembra muito o Philips. Ele é simpático. Se aparecesse na minha frente, eu não esnobava, não. O Giovanni acaba de botar na nossa pauta uma imagem do Hackerman do Kung Fury, porque nossa próxima efeméride está relacionada a uma efeméride do Repórter Retro anterior, que a gente falou da Frac Magazine, né, do final de 1985, e no início de agora não sei se foi dezembro ou janeiro, mais uma vez eu vou ter que foi 8 de janeiro de 1986, na Frac Magazine número 7, se não me engano, número 7, foi publicado o Manifesto Hacker. Foi escrito por Lloyd Blankenship, também o apelido The Mentor, o mentor, que aí a ideia é que ali ele explicava a motivação e a filosofia hacker para o mundo que os via com suspeita. Lembrar que até então o pessoal encarava os hackers como o pessoal encara hoje em dia, né? Inclusive, tem a famosa história de que o pessoal começava a botar muita coisa de hacker, o pessoal hacker começou a reclamar com a imprensa, e aí eles começaram a usar o termo cracker para falar do pessoal que causava danos e que pegava e causava danos significativos, invasões, né? Isso aí alguns separaram hoje em dia em Black Hat e White Hat, aí tem os Grey Hats, mais ou menos como corsário, bucaneiro e pirata, como era no tempo que afundar navios não dava tanta cadeia, tá? Só fazia o cara caminhar na prancha. No tempo da primeira batch, né? Aí assim, é um documento cultural, o Manifesto Hacker, foi publicado, ele está escrito na revista, na 2600, e acho que não é editada a 2600, Hacker Quarterly, mas tem muito a ver ali com o que foi falado ali. É interessante, entendeu? É um texto interessante de ser lido para saber, pensando, é um texto curto, mas é um texto que vale a pena você ler. Aí ele diz assim, uma frase que eu gostaria de falar assim: sim, eu sou um criminoso, meu crime é a curiosidade, meu crime é julgar pessoas pelo que eles falam e pensam, não pelo que eles parecem. Meu crime é superestimar você pensando que você jamais irá me perdoar por uma coisa. Eu sou um hacker e esse é meu manifesto. Isso é o final do texto. É a tradução feita nesse exato momento com vocês. Eu posso parar essas coisas, mas eu não posso parar todos nós. Afinal de contas, todos nós somos dessa forma. É um texto curto, é um texto que vale a pena você ler para conhecer, para entender um pouco do pensamento, né, do movimento hacker. E um dos estereótipos que esse manifesto veio protestar foi justamente o da próxima efeméride, que é uma efeméride de 10 anos antes, que é o lançamento da máquina que viria se tornar co-protagonista do filme Jogos de Guerra, o InSci 8080. O mais curioso desse fato é que, apesar dos pesares, é um dos filmes, apesar da idade inclusive, né, é um dos filmes que é mais realista em mostrar um hacker trabalhando do que qualquer filme que veio depois. Sim, Hackers Piratas de Computador é um filme que tem muitas coisas que se aproximam mesmo do universo hacker, mas quando aparece aquele ator, esqueci o nome dele. Matthew Broderick? Não é o Matthew Broderick. É do Hackers Piratas de Computador, que tem a Angelina Jolie início de carreira e o Jimmy Lee Miller. E o Jimmy Lee hackeando, nossa, coisa os efeitos bizarra. Especiais. É que assim, você pode ver que no Jogos de Guerra, assim, tem ele indo na biblioteca, ele pesquisando informação, ele fazendo engenharia social, ele indo conversar com os outros nerds, né, pra pegar dica, tipo, literalmente assim, ele é muito mais hacker, no sentido do que é um hacker de verdade,
do que apareceu em todos os filmes que vieram depois. Eu vou parar, assim, eu não vou nem citar Senha Sword Fish, tá? Meu Deus. Que é depressivo. É mesmo. O modem levando vários dias para conseguir números de modem. Pra chutar no número telefônico. Que os caras faziam isso mesmo. E tem uma outra curiosidade. Em relação ao ensaio. O ensaio do filme, se eu não estou enganado, não é desta ensaio. É da segunda ensaio. A ensaio, ela foi em 1975, acho que era um ex-gerente da IBM. O cara era quase... Alguns falam que era quase culto, porque você tinha que entrava na empresa, tinha que ver um livro de um guru de venda de negócio. Essa empresa ela faliu, não lembro exatamente que ano, mas foi antes do filme. E o pessoal, com sérios problemas de distribuição, e suporte e manutenção de computadores, olha que legal. E um casal que cuidava, acho que do almoxarifado e do suporte, eles conseguiram a licença para usar o nome e relançar a Insight com o único propósito não de vender máquinas novas. Até tinha alguma que eles vendiam, vendiam. Mas era de literalmente dar suporte técnico para os caras que tinham comprado. E foi dessa segunda Insight que veio o Insight do garoto lá. Cara, você falou disso, me lembrou a situação da Commodore agora, né? Eu digo o seguinte, na primeira Insight tem a narração de um cara que comprou um Insight e veio uma chave de fenda dentro do computador junto. Tá? Uma chave de fenda. Em 1975 era o status quo era esse, era para assim, a prioridade dos caras era vender máquina, entregar máquina nova. Chefe, voltaram máquina com defeito. Espera, a prioridade é vender mais máquinas novas. A qualquer custo, a toda velocidade. Então, assim, em algum momento alguém estava fechando o computador, deixou a chave ali rapidinho e fechou o computador e a chave foi embora junto. Qual o problema? Quem ouviu o nosso episódio agora de fevereiro sabe nós falamos sobre o de picaretagem, vocês têm uma ideia. Vocês têm uma ideia de como é que foi essa quantidade dessas loucuras que foi nesse período, né? Gente, mas eu tô olhando aqui a placa dele por dentro, as entranhas. Esses 2 cilindros gigantes aqui são capacitores? Sim. Fluxo. Não. Meu Deus do céu. São capacitores, se não me engano, banhado a óleo. Meu Deus do céu, o cara tá fazendo o quê? O cara tá botando capacitor o quê? É no break? Fonte, né? De tensão. É fio da fonte, tensão. Não, é da junto com... Olha o tamanho do transformador da fonte. Então, acho que não desse igual aqui na rua, hein? Fica num poste. Nessa época, olha, 10 anos depois, na época de vocês micreiros, os capacitores eletrolíticos já eram bem menores. Em 1970 e pouco, que é quando ele foi construído pela primeira vez, era isso mesmo. Esse capacitor não deve ter mais do que 1000 microfarads, não. Isso aqui são 2 latas de leite moça que o cara ligava aqui para fazer aquele leite moça mais caramelizado para botar, tipo, doce de leite, né? Pode dizer uma coisa, cara? É maior do que a lata de leite moça. São 2. Não é maior, cara. É mais alto que uma lata de leite moça, cara. Jesus amado, que coisa gigante. Então são 2 latas de óleo de soja. 2 latas de óleo de soja. A gente nem mais usa, né? E agora denunciou a idade, né? De botar óleo de soja em lata, né? Lá de folha de Flandres. A gente viveu essa época. Mas Jesus amado, cara. Você falou, o transformador também. Deve ter um no poste, um desse. Vamos afugentar um pouco a sensação de velhice, pegando uma efeméride que é mais velha do que a gente? Eu ia falar que esse transformador a galera rouba pra vender o cobre, né? Verdade, o cara pega pra pegar o cobre, pô, vou te contar. Isso é um cobre de má qualidade que nem o do Eanasir lá da Babilônia. Bem, olha só, acho que a nossa última efeméride desse episódio é que no dia 7 de dezembro de 1935, Kenzo Saito fundou a TDK Corporation, no Japão. E todos os admiradores de fita cassete da comunidade MSXeira se curvam em honra ao fundador. E o que significa TDK? Agora tô curioso. Você faz uma pergunta difícil. Não significa, ele apenas achou legal o TDK e vamos que vamos. Tá aqui, ó. Tóquio Denki Kagaku Tokyo KK, Indústria Química Elétrica de Tóquio Limitada. Então é TDKH. Cara, assim público não, né? TDKK, desculpa. Não, TDKK, KKK, tem muito caro.
Assim, em público não rola, porra. Não faz isso não, porra. A gente aqui vamos ter um nível nesse podcast, por favor, né? Não, esses caras continuam fabricando as coisas similares. Tem cartão SD deles. HD SATA e o caramba. Na HD deve ser SSD, né? HD, Não sei, HD. aqui na imagem tá difícil de ver, mas é um HD de 2,5 de tamanho de notebook. Tanto pode ser HD quanto SSD. Muito provavelmente é SSD. Tá aqui, tá SATA, GS2, acho que é SSD mesmo. Pô, todo mundo usou. Não, a gente falou da fita cassete TDK, sim. Meu pai usou muito, meu pai quando mexia com som. Foi a TDK, lembrar, eles que conseguiram desenvolver o ferrite, né? Um trabalho deles, resolver o material, né? Que é um material cerâmico com óxido de ferro. Então reduziu o tamanho dos rádios, reduziu o peso dos rádios com isso. E a ideia é que com isso a indústria química e elétrica, porque eles se juntaram engenharia química com engenharia elétrica, né? A Mitsubishi também, assim, o nome dela, Mitsubishi Chemical Corporation. Eles Todas elas têm essa aura química no meio da história. A TDK enveredou para trabalhar com fita, né? A gente conhece muitas vezes a TDK pela fita cassete, a famosa TDK C60, né? E a de videocassete também. De videocassete eu usei muita fita TDK no videocassete. Eu lembro meu pai falar, não, fita TDK que é de boa qualidade, trabalhar com eles. E eles também, a própria TDK, eles abriram um planta no Brasil, né? No Rio Grande do Sul, em ano 1900, começaram em 62, abriram uma fábrica no Rio Grande do Sul, tá? Eles têm produção hoje em dia na Zona Franca de Manaus. Ele, na parte informática, não só fita cassete, mas disquete. Eu usei muito disquete TDK, aquela capinha branca, material meio aveludado. Usei CD TDK, disquete 3,5, e eles continuam produzindo material. Então tem, por exemplo, seguiu para cartão de memória, SSD. Cara, eles fizeram uma subsidiária, ficou só apenas pouquinho tempo, uma subsidiária para trabalhar com jogos. Por exemplo, Robotech, Piratas do Caribe, depois eles venderam para Take-Two, mas eles trabalharam com software de entretenimento. Nossa, desenvolveram software dessa, eu não sabia. Sim, eu também não sabia não. Aí eles trabalharam com fabricação de leitura, cabeça de leitura e gravação para HD. Eles não faziam o HD, mas faziam as cabeças de leitura e gravação. As tecnologias para poder aumentar a capacidade dos discos, né? E aí depois eles seguiam mídia, outras coisas mais para Blu-ray, tudo, né? Hoje em dia a situação, cadê? Tô vendo aqui que falou que a TDK parou de fabricar diretamente os produtos, voltou apenas no mercado corporativo e industrial e licenciou. O licenciamento passou para a Imation. Que era uma subsidiária da 3M. Eu acho que ela era uma subsidiária da 3M. Não sei se continuou. A TDK depois acabou ficando. Hoje em dia, ela é pouco falada, né? Ela não tá voltando mais pra coisa. Ela continua nativa aí, a empresa. Até vamos dar uma olhada agora. Deixa eu ver. TDK Corporation, tá, fabricação de componentes eletrônicos, magnéticos de armazenamento. O site está lá, tdk.com. A operação deles é interessante o slogan dele: In Everything Better. A propósito, antes de fazer uma pergunta de quem não entende, não está acompanhando Fórmula 1. A Porsche está com uma equipe na Fórmula 1? Não, é a Audi que tá. Ah, tá. A TDK está patrocinando o carro da Porsche na Fórmula E. Se você entrar no site da TDK, você vai encontrar uma imagem de um carro na Fórmula E. Porsche Motorsport TDK. Ela está patrocinando um carro na Fórmula E. Maneiro. Cara, eu desconfio que o CEO seja neto do CEO que do fundador. O sobrenome é o mesmo? É o mesmo, ele está sendo mantido congelado, só chamado nas reuniões para. Só descongela. Igual ao Disney, né? Igual ao Disney. Igual ao Disney e Soldado Invernal, né? Uhum. Só descongelam ele para isso. O TDK ainda tá aí na praia, na praça, gente. Não tá mais produzindo diretamente pro consumidor. Mas eles lançaram jogos, por exemplo, para Game Boy Advance, como o jogo do He-Man, do Piratas do Caribe, e também tem o lançamento de jogo deles da série Robotech. E quem curtiu anime nos anos 80 deve lembrar do Robotech. Bom, a TDK não morreu, mas vamos falar de coisas que morreram e ressuscitaram? Bora! Rise from your grave. Vamos que tem muito morto levantando aí. Cara, tem muito zumbi aí nessa parada, hein?
É uma invasão zumbi, é um zombie apocalipse. A começar pelo Retro Collective, né? A antiga Cave, né? Hello, Cave Dwellers. Tem que mencionar, tem que mencionar. Não tem mais Cave, não tem mais Cave, não tem mais Cave Dwellers. Ele continua existindo a Cave lá, né? Que é o arcade lá dele, o Arcade, sei lá, e ele continua chamando as pessoas de Dwellers. Pois então. Pô, peraí, dá pra você melhor um tiozão do pavê? É isso, o Arcade? Não, o tiozão sou eu, fui eu que inventei essa besteira, duvido que eles tenham inventado. Ah, tá. Manda lá a dica então. A dica é que eles. O micro favorito do Neil lá, que eles incrivelmente não tinham só a placa-mãe, conseguiram um gabinete, que era um Amiga 3000. Eles não tinham um Amiga 3000. O Amiga 3000 é simplesmente o modelo mais bonito de Amiga que a Commodore lançou. É o gabinete mais bonito. Eu acho que é o seguinte, o prêmio pro cara que fez esse gabinete na Commodore foi ser a demissão. Cara, você tá fazendo coisas fora do padrão. Cara, você olha, o 1000 não tem nem design, tá? Uma caixa de plástico, um buraco do drive. O 2000 parece um PC XT. Mas assim, parece... Oi. O 1000 tem uma coisa que eu acho legal, que é a questão de a posição você poder enfiar o teclado de baixo. É uma soluçãozinha de design simples, mas acho que é prático, acho que é legal. E o 2000, aí o 3000 vê esse gabinete bonito, que parece uma workstation mesmo, no mesmo mod que a HP fazia na época. E o 4000 volta para aquele gabinetão feião de PC que compraram na loja da esquina, no Infocentro da esquina. Então não é à toa que eles tinham todo esse desejo reprimido, né? Mas naturalmente ele conta a história do micro, né? A descrição, inclusive dos chips, etc. Veio com flop funcionando, veio com HD funcionando, que eles conseguiram imagiar. Só que o HD estava funcionando, mas o cabo do HD estava roído por ratos, né? Depois de trocar algumas coisas, conseguiu botar o Kickstart, conseguiu botar pelo flop, resolveu um mau contato no cabo de vídeo, resolveu uma solda fria nas luzes do gabinete e pimba! Só que ainda tem um defeito, ele ainda está sem som. Provavelmente por falta de cabo ainda, mas imagino que num vídeo subsequente ele vá terminar de levar o computador à perfeição. Cara, mas assim, o Amiga 3000, quem tem um amigo nosso, um abraço pro Fábio Bozício, né? Tá com o Amiga 3000. Já falei com ele, arruma esse Amiga 3000 e leva pra Retro Rio. A gente quer ver ele funcionando. Já tem a parte 2, que a gente vai comentar não nesse episódio, no próximo, né? Mas já saiu a parte 2 da restauração desse Amiga 3000. Ah, Juan, e também chegou a existir o Amiga 3000 Torre. Aí, desculpa, aí já tinha mandado o cara do design embora, porque agora parece um 386 Torre daquele que você comprava em qualquer lojinha de informática. Mas me tiram Fala. Provavelmente o sobrinho ainda estava de férias, aí ele voltou. Uhum. Me tira uma dúvida. O Amiga 3000 roda, Amiga DOS, Workbench, tudo direitinho? Roda, todos os Amiga rodam, ele é um Amiga normal. Tem uma versão especial dele, que é o Amiga 3000X, que roda o Amiga Unix. Aí sim, ele tem uma placa de vídeo especial, que tem aquele processador de vídeo da Texas, extremamente, que é mesmo usado na máquina do Mortal Kombat. Você programa em C, você faz código em C para a placa de vídeo. E ele tinha outra brincadeira, você podia botar, por exemplo, você tinha XOTISA, então você podia espetar uma internet, uma NE2000, e usar a NE2000 para ligar o Amiga em rede. Claro, tinha também um HD, que era SCSI, e tinha uma outra coisa, de fita, porque o Amiga Unix, ele vinha em uma fita DAT, como todo Unix deve vir, né? Como todo Unix vinha na época, né? Eu já vi Unix sendo instalado de fita numa máquina Intel. Era uma coisa complicada. Tanto que não fui eu que fiz, veio o técnico da empresa para instalar. Da Unisys. Nossa. Agora só uma coisa, vocês estão falando do Amiga 3000, falando do Amiga 3000, tem mais uma de Amiga 3000, né? Tem sim, mas antes disso, vamos falar de terminal? Pois é, o Club Retro, eu não conheço esse canal. É estreante, acho que nunca apareceu no Repórter Retro. Nunca antes na história desse podcast. Cara, ele restaurou um terminal DEC VT520 do início dos anos 90. Cara, 520 ele já aceitava gráfico?
Não parece não, tô olhando aqui as imagens, não. Mas já tinha uma tela um pouquinho maior. E caracteres bonitos, apesar de ser âmbar. Já mexi com esse terminal numa empresa em que trabalhei. Eu acho que visualmente me parece, eu acho que é o mesmo, sim. Bom, ele teve umas coisas que ele precisou fazer para botar para funcionar, né? Que o botão de força tava emperrado, a placa interna tava deslocada, e ele conseguiu fazer uma gambiarra para usar um conector proprietário que é o MMJ. Hein? MMJ? Sim. É um conector totalmente diferente que, olha, eu vi esse vídeo há um tempão, eu nem lembro exatamente o que é, se é uma expansão, algo assim, mas ele conseguiu usar esse conector. Aliás, tem uma coisa, tem uma coisa nesse terminal que já denota, inclusive, o fato da idade, a pouca idade dele, né? Que é o fato de que para quem está olhando, ele parece literalmente um monitor de vídeo. Ele não parece, é muito grande. Parece muito um monitor. Primeira olhada nele. Ele não é grande. Você vai achar que ele é um monitor. É um monitor, não é um terminal. A primeira olhada é um monitor. Não, olha, tem mais ainda. A mãe dele trabalhava na Digital e ela usava esse terminal. Aí ele fez uma ligação telefônica para a mãe dele para mostrar olha só, você usava isso no meio do vídeo. Que barato, hein? E ele ligou no SRS-6000 aqui da IBM, né? E não é um vídeo curto não, 40 e poucos minutos de vídeo. É um videozinho... É simplesmente um conector serial, mas só que com uma pinagem totalmente escalafobética proprietária da DEC, esse MM. E ele fez um adaptador. Testou na protoboard, caramba, e botou para funcionar. Eu tô vendo aqui esse conector MMJ que você se referiu. Ele tem 6 posições e 6 condutores. Ele está entre o RJ11 e o RJ12, criada pela Digital Equipment Corporation, DEC. É um conector que já saiu com gambiarra, né? Porque o nome dele, o MMJ, é de Modifier de Modular Jack. Exatamente. Jesus. Caramba, é um RJ40, é um RJ torto. Tipo, que porque a travinha não fica no centro, né? Ela fica literalmente deslocada para um dos lados. Tudo só para pagar mais caro pelo equipamento. Conector modular modificado. Então, pelo menos eles assumiram que eles não tiraram da cabeça de jirico deles. Eles só modificaram uma coisa que existia. 6 pinos. Isso. TTR, ida e volta, recebe e volta, e o dataset ready. Acabou. Caraca, que bizarro. Gente, eu papei nessa próxima restauração, eu papei mosca porque eu não vi esse vídeo. É o retorno do Jambeta, ele restaurando um outro Amiga 3000. Só que torre. Primo, né? Só que torre, né? Aquele que o sobrinho designer já tinha voltado, o que é feio. Vou lembrar assim, gente, o Jambeta é habituê do nosso aqui do reportagem. A gente cita o Jambeta, acho que desde o início a gente acompanha o canal do Jambeta. Ele ficou sumido uma época, sem postar nada. Teve uns problemas familiares, inclusive. Inclusive era piada nossa de que ele espirrar, o vídeo dele que era com espirro durava 15 minutos. Que ele só fazia vídeos muito longos. Agora o Adrian Black ganhou o título, né? Agora a gente diz que o Adrian Black se deniu Jambeta. Né? É o que o Jambeta tá mais eficiente agora. Agora ele é Jean Release Candidate. Ah, tá. E não é Jean, é Ian? É Ian. É verdade. Ele é holandês, né? Alemão. É alemão. Alemão. Se não, ele reside inclusive em Berlim. Mas eu fui falar e ele menciona. Fui eu falar. O vídeo, na verdade, são duas. Tem uma parte 2, né? Tem uma segunda parte, e ele menciona no show notes, tá lá o link pro Adrian Black. Tá explicado porque eu só botei a parte 1, porque a parte 2 tá além do ponto de corte para esse episódio, e a gente vai falar dele no próximo Repórter Retro. Sim. Vou dizer, o Amiga 3000T na gabinete nesse torrão é um torrão mesmo, é um torradão, né? Ele é assustador, mas é o mesmo gabinete, é a mesma placa-mãe de Amiga 3000. A torre fica lá embaixo, lá no fundo do gabinete. Tem uma ventoinha para jogar poeira para dentro dela, ou tirar a poeira dela. Não estou vendo o sentido do vento aqui. Mas basicamente é a mesma coisa. Isso é alto, né? Mas fazia sentido que na época os torres eram todos altos, porque era um computador para ficar no chão. Tanto que os
chegava um pouco no gabinete, justamente você precisa se mexer muito para ligar ou desligar. Também tem a ver com o tamanho do HD da época, né? A espessura dele. Ah, peraí, eu falei errado. Esse cara aqui, ele não é igual ao 3000. Ele tem muito mais slots que o 3000. Na verdade, assim, tem slot pra caramba. Haja slot Zorro, né? 27 minutos. Haja slot Zorro, né? Haja Sargento Garcia aqui pra tanto Zorro. Assim como tivemos... Só um detalhe, Ricardo, você falou haja Zorro, mas tem um detalhe. Ele tem a plaquinha do Retroman Cave tem só um slot ISA e um Zorro, ou 2 Zorros. Esse aqui, que é uma placa estendida, ele tem mais 4 slots ISA mesmo, igual ao do XT, e tem 5 slots Zorros. Eu lembro de Priscaseras, tempo que os bichos falavam, eu estava na faculdade. Eu lembro de um servidor que a gente tinha no laboratório que tinha um HD SCSI com 7 pratos, com a capacidade de 1,5 GB, e era um gabinetão desse assim. A gente chegou a pegar um gabinete desse tamanho e fizer algumas coisas lá no meu trabalho. Aí era bando de professor sem nada para fazer, resolve fazer doideira, né? A gente montou um servidor aí dentro, um gabinete assim. Cara, mas haja slot, hein? Haja slot nesse bicho, hein? Dá pra fazer um roteador com um Amiga 3000T. Nós fomos de Amiga para terminar o deck, de terminar o deck para Amiga, e agora nós vamos de Amiga para terminar o deck de novo. Só tem terminal e Amiga nesse áudio, né? Nesse episódio, né? Te contar. Por enquanto, uma hora dessa vai variar. Mas o nosso amigo brasileiro, o Fábio NMI, né? Esqueci o sobrenome dele. O sobrenome dele é NMI, né? Ele arrumou um VT100. Mas aí não é mais aqueles terminais modernosos da Digital, é aquele raiz, VT101. Ele meio que parece um Lisa, né? Sim. Acho ele o é contrário. Bonito. O Lisa parece com ele, verdade. É verdade. Que ele é do início dos anos 70. Eu nem lembro de que ano é, mas acho que era tipo 72, 73 por aí. Mas o maior problema que ele tinha era a fonte. O transistor de potência estava ruim e a fonte de 12 volts estava dando 15 volts e milagrosamente não queimou nenhum chip proprietário. Queimou o chip, mas queimou chips substituíveis, LED, memória estática, memória estática, que ele criou um adaptador, né, para usar uma SRAM moderna, o chip de saída serial do teclado para a placa, por assim dizer, mãe, né? Eu não sei se eu devo chamar a placa principal de um terminal de placa mãe, né? Placa, sei lá, placa mãe adotiva, placa babá, não sei. Mas basicamente eram só esses problemas, fez uma limpeza, ainda está com alguma interferência no vídeo, mas está funcionando. Como eu já falei para vocês, caros ouvintes, terminar um negócio que eu já tive vontade de ter, mas graças a Deus vontade dá e passa. Nota técnica, tá? O NMI que você se referiu é Non-Miscable Interrupt. Exatamente. Sendo que alguns computadores, o fabricante do computador coloca um circuitinho para você mascarar a interrupção que não é mascarável, entre os quais o PC. No caso, considerando o NMI como algo que era um desafio, né? Isso. Ninguém me mascara. Ah, é? Eu tô tentando descobrir o nome desse cara. O que é o sobrenome do Fábio, mas eu não tô achando. Eu já achei o sobrenome dele. Gente, Fábio, a gente não tá querendo fazer docs em você não, tá? E que esse cara aqui é meio estranho. Já que a gente falou de terminal, falou de Amiga que roda Unix, vamos falar de Unix mesmo? Sim, a Fabregame de software, eu gosto desses aqui. Acharam uma versão de Unix de 1974, considerada perdida, foi recuperada, dampada, e inclusive foi, não sei se tem nesse artigo aí da Slashdot, mas eles conseguiram rodar, né? Conseguiram rodar no emulador essa versão. Eu acho que, eu ouso dizer que esse foi mencionado lá no nosso site. Eu escrevi um artigo sobre uma recuperação de Unix que saiu agora em janeiro e eu acho que foi esse. Mas teve 2 recuperações. Foi sobre esse. 2?
Acho que teve duas, assim. O pesquisador, o Rob Hitch, da Universidade de Utah, da Escola de Computação da Universidade de Utah, eles conseguiram ler a fita. O trabalho foi feito pelo Alkosov. O Alkosov ele trabalha ligado ao Museu da Computação. Né? Esta aqui, essa é esta. Ele trabalha ligado ao Museu da Computação que fica em Mountain View, Califórnia, e ele mostrou como foi a fazer a recuperação tudo da fita, mostrou como seria o processo, e ele fez, inclusive, eles recuperaram um jogo, tinha também junto um Hunt the Wampus e um código C de um interpretador de Snowball, junto. Não é bola de neve, é COBOL, só que com SN no lugar do C. Essa fita, ele contou a história, o Rob Hitch, que era de um professor dele, que ele ia na sala do professor e tava a fita lá. Aí depois, quando eles foram no professor, esse professor se aposentou, e aí eles foram ao depósito, ver arrumar e encontraram a fita lá. Ele falou, peraí, isso aqui é muito... Mas aí quando foi avaliar, ver, entrou em contato com o museu, eles levaram de carro. Não, a gente manda no FedEx. Não, manda no FedEx o caramba, a gente vai levar pessoalmente. Eles levaram de Utah até a Califórnia para poder fazer a recuperação. Eles queriam ver o mar também. Também, né? Não, lá em Utah ele já tem um lago salgado, né? Não é muito diferente. Só que não tem ondinha. Também do outro lado também não tem muita ondinha, que é o Oceano Pacífico. Aí Às vezes tem ondona. Aí eles foram lá para fazer a recuperação da fita. Disseram que foi bem sucedida e hoje a gente já está disponibilizado, inclusive, para você rodar. Tem um site, acho que eu mencionei no artigo no Retrópolis, que você pode rodar esse Unix, você pode experimentar. Que eles capturaram, eu não tenho certeza se esse Unix, mas você pode ir lá online, abrir um terminal e rodar uma emulação desse Unix. E essa fita aí, ela ajuda a corroborar com a teoria de que o professor não joga nada fora. Isso aí eu vejo, cara. Isso aí pode ter. Nós sabemos exatamente em quem você está pensando, Ricardo. Marcos, você e contigo também a teoria se mantém? 100% correto. Pode. Você vê, por causa dessa característica dos professores, a gente tem preservações históricas como essa. Estão certos, eles certíssimos. Eles e elas, todos. Olha que a Cláudia vai ouvir isso, vai sentir a vontade para fazer zona, hein? Eu apoio a zona dela, não é na minha casa. Você constrói um sótão. Já tem um sótão. Um outro sótão, sobre-sótão. Eu tenho um sótão na garagem, mas ela não precisa saber que tem espaço. O único problema é que nós não mantemos guardados de forma adequada as coisas. Então, por isso que tem muita perda por aí. A prova de aluno a gente toca fogo. Prova de a gente manda para reciclagem e toca fogo. Dependendo do aluno, o papel pega fogo sozinho. Dependendo do aluno, a gente queima junto com o papel. Ultimamente, para poder ajudar o planeta, né, nós reciclamos papéis. Se caso contrário for, manda para fogueira. Isso. A gente tem que reciclar os alunos. Gera energia termoelétrica. Pois é, né? Vocês estavam achando que Rise from the Grave de software acabou? Não. Encontraram as ROMs de um serviço online da Sega que existia pro Mega Drive lá nos anos 90, chamado Sega Channel, e tinha jogos que só existiam na versão online, uma versão do jogo do Garfield com fases que não existiam em momento nenhum do jogo de cartucho. Tem um jogo dos Flintstones que nunca foi lançado. Cara, e tem... O jogo dos Flintstones baseado no filme, inclusive, não baseado na animação. Exatamente, é a cara do John Goodman. Lembrar que tem alguns... Que tem cara de Fred Flintstone, tudo bem. Sim, e lembrar que tinha alguns softwares, algumas coisas foram perdidas de MSX numa situação semelhante, que estavam disponíveis em serviços online, como o The-Lynx, no The-Lynx em japonês, algumas versões de alguns jogos que se perderam, e o pessoal está até hoje tentar achar. Que legal que conseguiram recuperar esses. Maneiro. Isso é o Sega esperança para outros que estão na mesma situação, né? Sim. Esse negócio existiu no Brasil, por acaso? Algo parecido? Não, né? Só nos Estados Unidos. Existiu aquela rede que você conseguia baixar para Atari 2600. Não, existiu também para Mega Drive, existiu uma coisa que a Tectoy montou, não lembro o nome, e na falta dos especialistas em games presentes, ou seja, na falta do João e do Augusto, eu vou ficar somente nessa
nessa lembrança? Não vou dizer pra vocês. Teve. Qual é? Não faço a menor ideia. Não, eles tinham só acesso à internet, não tinha nada muito sofisticado, pelo que eu me recordo. Tinha e-mail, você acessava o Bradesco, esse tipo de coisa assim. Bradesco? Não, é Bradesco. Tem CP500 aqui. Olha, é outro canal estreante, que é o canal Mundo 4K do Arnaldo Gorgatti. Ele arrumou um CP500 em estado bastante lastimável para restaurar. Tava sujo, tava rachado, o chassi tava amassado. Pera aí, chassi de fibra, como é que ele tava amassado? Parte de metal, Olha, chassi? tava. O gabinete era de fibra. Ah, e tá quebrado. Que coisa quebrada. E incrivelmente o monitor estava funcional. A única coisa que ele não testou foi o disquete. Mas ele deu perda total na fonte, trocou por uma ATX, fez recap, tinha capacitores cerâmicos com uma geral no teclado, lavou todas as teclas, trocou as espumas, arrumou uma mola para a tecla enter que estava sem mola. Ele uniu pedaços da carcaça de resina com grampos metálicos e fez derretimento, cola ali, fez pintura com rolo, feito pela Maria, que acredito que seja esposa dele, e funciona. Não, tirou uma aranha morta do teclado. Ué, isso é normal, é bug. É bug, cara. Ué, o CP500 que eu peguei, que me doaram, e que o Fábio Santos mexeu, tinha barata morta dentro. Era bug. Vamos falar o quê? E com relação à pintura de rodo, Juan, eu acho que era assim que eles eram pintados na Prológica. Talvez. Faz sentido. Pelo menos o cinza, né, mais moderno. Não, o bege também. Isso era fibra, né? Não tinha a cor da pré-definida. A imagem das partes quebradas corrobora essa sua teoria. Isso aqui a gente vai falar? Tem que falar desses caras aqui? Porque ainda no assunto Prológica, nós publicamos um Rise from a Grave de um CP400 que era meu, ele estava tão destruído, tão massacrado, chip quebrado, coisas arrebentadas, etc, que eu... Você maltratou o micro assim, coitadinho dele. Não, ele já veio maltratado. Não, ele veio na caixa, bonitinho, tudo estava bonitinho, exceto o micro. Não tinha os parafusos, tinha só as duas partes da carcaça, tinha chip quebrado no meio, tinha fios arrancados, tinha chip faltando pedaço, tinha chip arrancado, tinha cristal oscilador amassado. Jesus, o que fizeram com esse computador? Olha, eu não sei, eu só sei que eu vendi por troco de bala pro Daniel Campos. Você acha que consegue fazer alguma coisa com isso? Eu acho. Sério? Eu tô pagando pra ver. Se você conseguir ressuscitar isso aí, eu com certeza vou botar no nosso Rise from Again e fazer artigo com ele. Ele fez. Filha da mãe fez. O cara mordeu o cristal, né? Parece que sim, ou então pegou um alicate, sei lá. Eu vejo um ataque de raiva acontecendo aí. Não, assim, é difícil pensar num ataque de raiva, porque o gabinete estava normal, a placa tá toda arrebentada. Mais ou menos, ele estava aberto, né? Eu lembro, eu lembro de quando você abriu a máquina pela primeira vez lá na casa do Manuel. Na verdade, assim, parece até ilusão de ótica, porque assim, a gente viu o computador e tá todo bonitinho. Quando a gente for olhar a placa, aquilo que a gente tinha originalmente visto e compreendido do estado do computador não condizia com a realidade da placa. Então, assim, demorou para a gente entender e ver, por exemplo, o 104LS quebrado, as coisas flutuando dentro da placa-mãe. No final aí do nosso artigo tem o vídeo para mostrar que realmente estava funcionando. Inclusive o Chandler comentou no artigo: fizeram esse reparo com ódio no coração, o importante é funcionar. Só uma coisinha que eu me lembrei, a gente tá falando do Rise from a Grave. Você acha que é válido o Marcos comentar da recuperação da máquina do Marcos Lima? Isso. Do francês? Isso. O que você acha? Ela ainda está acontecendo porque acredito que ele está com problema de padrão de vídeo lá. Não deve ser problema da máquina encostada, né, Marcos? Vamos colocar os pingos nos is aí como um programa de televisão aqui em São Paulo. É o seguinte, eu estou analisando aqui o esquema elétrico, tá? Tá muito estranho isso, porque eu arrumei em relação aos equipamentos que nós temos aqui no Brasil. E a frequência é de 60 Hz. Lá a frequência é outra. Então quando ele coloca os monitores dele, tá? Aí não funciona corretamente por causa de sincronismo. E um detalhe também, quando você viu aqui, Juan,
a forma com que ele soldou as peças, estavam todo voando. Aliás, eles continuam voando. Só que eu não mexi porque as trilhas dessas placas são sensíveis. E se aquecer demais, vai detonar todas elas. E elas estão muito próximas das outras. Aí que eu fiz. Para poder funcionar de forma coerente aqui no Brasil, eu coloquei aquele VGA que funciona corretamente. Eu expliquei para ele, para o Marcos, via WhatsApp. Você deve ter lido lá. Nos LG. Eu li sim. E aí precisaria ver a pinagem dos monitores que ele tem lá. Tanto é que eu passei a mesma relação de monitores pro Ricardo. Tem um site com um monte de monitor com padrão de 15 kHz. Aí pega a pinagem para verificar se o monitor Philips que ele tem lá, que funciona 15 kHz, que tipo de sincronismo ele usa para funcionar. Porque o RGB tá perfeito. Eu consegui arrumar aquilo. Arrumou aquilo, aí tem que ver o próximo passo, que é a codificação para o sistema NTSC e PAL. Aí é uma outra fase. E pegar o RGB, a imagem é pura. Aí tem que ver qual é o tipo de monitor e qual tipo de sincronismo esse monitor funciona. Ele relatou... A única saída que ele tem é RGB ou ele tem vídeo composto também? Tem vídeo composto e S-vídeo. Ah. Tá? Só que aí o vídeo composto e S-vídeo passa por um microcircuito resistivo, onde tem acoplamento de capacitores e resistores. E ele disse que não funciona. Eu achei muito estranho. Certo? Depois ele vê isso lá. Eu vou estudar melhor, ver o que... Aí eu perguntei para ele quais são os monitores RGB que ele tem, para ver qual é o tipo de pinagem e qual o tipo de sincronismo que ele usa. Se é o sincronismo vertical, horizontal ou associação dos dois. Porque senão ele tem que usar um LM1881, né? Provavelmente. Aliás, Marcos, depois me passa de novo aquele link desse site que eu quero ver se eu quero juntar isso tudo com a planilha que eu mantenho dos monitores de 15 kHz para bater os dados. Depois eu fazer um conteúdo só único. Sem problema. Inclusive é uma coisa que eu pretendo deixar linkado no nosso site, no Retrópolis, para quem quiser consultar. Porque, quem não sabe, eu mantenho uma lista, a outra pessoa estava mantendo e eu acabei assumindo uma lista com um banco de dados de pobre, ou seja, uma planilha eletrônica, com uma lista de monitores de tubo e monitores LCD e de LED, né, que aceitavam 15 kHz no VGA. Então, você usando um circuito separador de sincronismo, você conseguiria botar ali e poder gerar imagem. Sim. Foco, claro, no MSX, mas qualquer outro micro que tem RGB funciona. Então, sempre que alguém tem um monitor novo, testou, conseguiu, eu falei, me dá os dados do monitor, me dá os códigos, quem testou, o que é que você fez, que eu vou acrescentar lá. Então, eu tenho mantido essa planilha. Tem outra listagem, num outro site, que a gente vai eu quero tentar juntar isso. Aliás, eu pretendo pensar numa maneira de tornar isso mais facilmente acessível. Ou automatizar a planilha, o cara entra, escolhe o modelo, alguma coisa assim para facilitar, para ficar uma coisa mais fácil para pegar os dados desse monitor. Aí eu quero ver com esses assim, a gente juntar os dados desses monitores para fazer um conteúdo só. Bom, apesar de ser fim de semana, abaixou o espírito do professor Marcos Antônio. Eu pedi para o senhor anotar, por que não fez? Baixou o espírito do professor que está me baixou o espírito agora do professor que está de férias, que ainda não voltou, não voltou para a sala de aula ainda. Aí ele não pensando nessas coisas, entendeu? Não me pergunte quanto, o que a gente fala nessa época, não me pergunte quanto é 2 mais 2, que eu não sei, eu tô de férias. É simples, 22, sem problema. Vamos, tá bom, a gente relaxa, respire fundo, faz igual os pinguins, sorria e dá tchau. Apenas acene e sorria. Exatamente. Rapazes. Apenas acene e sorria, rapazes. Então vamos voltar pro Rise from Your Grave, que ele ainda não acabou, falta mais um.
E é um do DOS-Sember, né? Que o pessoal reserva o mês de dezembro para fazer coisinhas com MS-DOS. E este camarada aqui, o RetroTech Chris, não sei se é estreante ou não, mas se apareceu no Repórter Retro, apareceu bem pouco. Ele foi no System Source Museum, que estava fazendo uma venda de garagem de coisas sobrando, e ele viu uma caixa com um montão de laptops Compaq LTE 5000. Aí já deu fogo no rabo. Eu quero, quanto é? $20 cada um. Eu quero levar todos. Tem 26, eu quero levar todos. Aí então é 10 cada um. Quer levar tudo? Leva por 10 cada um. Então o cara levou 26 laptops para casa dele, dos quais depois Só uma pessoa que a gente conhece que ele comprou 10 teclados Alpha Smart, né? Não sei quem é, não sei do que você está falando, não sei. Mas, gente, estamos falando de laptops profissionais, assim, pesadões, né? Do início dos anos 90. E dos 26, ele conseguiu fazer 19 bons com a tela ruim, drive room aqui, drive room acolá, HD ruim aqui, HD acolá, e como eles estavam sujos, muito sujos. Ele tem um antes e depois do estado do gabinete. Nossa, eles estavam muito porcos. Cara, tanto que a parte do concerto é super resumida, né? Porque senão o vídeo ia levar 2 dias. Cara, ele aqui no vídeo aparece ele sentado no início do vídeo com 15 laptops e um 16º ligado. Mas acho que eles não são 19. São 19. É verdade, são 19, eu errei. Professor, eu tô de férias, liga não. Falando sério, assim, eu acho que ele deve ser um pouco mais pra frente, não deve ser no início dos anos 90, porque a tela dele é colorida. Sim, e é Windows 3. Ele roda o Windows 3.0 ou 3.1. Agora uma coisa. Então ele não é. E ele usa uma placa de rede, provavelmente PCMC, da Cisco, uma Aeronet 350. Exatamente. E ele bota todo o processo de configuração do LAN Manager, instala em rede o Lotus 123, Microsoft Mail, Harvard Graphics, WordPerfect e Escambau. Detalhe, caros ouvintes, pelo Escambau, tá? E 19 computadores, as máquinas são todas 486, tá? DX, não DX2. Será que ele pegou e instalou num e depois foi copiando os HDs? Eu teria feito isso. Não sei se eu também. Ele fez algo parecido. Mas ele trabalhou numa máquina virtual. Ele instalou a imagem inicial numa máquina virtual, no VirtualBox, e depois fez uns malabarismos lá para transferir para os HDs das máquinas, sendo que muitos dele ele substituiu por adaptador de cartão SD, né? Naturalmente. Não. Deve ter feito isso. E agora tem um Stone Paint, inclusive. E agora ele tem 19 computadores instalados na casa dele, né? Que ele pode se divertir de acessar qualquer coisa, qualquer lugar, a qualquer momento. Pode botar uns, inclusive, no banheiro. Deve ter uns 3 em cada banheiro. Não, melhor o título do vídeo, né? Acidentalmente construir uma rede corporativa portátil do DOS, baseada em DOS. Acidentalmente, né? Acidentalmente, assim, que eu tava assim, de repente me mexi, opa, tem uma rede agora, nossa. Deve ser isso que ele falou pra esposa dele. Eu acho que teve DR, né? Porque... Não sei o que aconteceu, mas eu abri a porta da garagem e tinha um monte de computador aqui. Não, os computadores foram proibidos de entrar em casa enquanto eles não fossem limpos, né? Que ele mostra eles em cima da mesinha da varanda. Para ajudar eles são bege, né? Ficam mais nojentos ainda. Com TNT por cima para proteger da chuva enquanto ele ia consertando um a um. Bom, com certeza teve DR aí. Vamos por isso a live. It's alive! Agora vamos ver o que tá vivo, né? Sim, nós temos uma ronzinha de diagnóstico pro Coco, feito por um camarada que eu descobri isso numa das listas de Coco que eu frequento. Aliás, nós vamos falar de Coco e de mim próprio daqui a pouco, lá pro final. Tá no GitHub, você pode compilar, e ele faz teste do hardware, faz teste de memória, testa ROM, testa vídeo, testa teclado, joystick, som, e coisas que eu não consegui testar no emulador, que é cassete, RS-232 e impressora, mas aí você precisa fazer um conectorzinho loopback para fazer o teste.
Coisa muito útil para quem mexe com coco. Mas eu tô pensando que daqui a pouco deixar o fonte do cara estabilizar um pouco. Tô até pensando em gravar uma EPROM, criar um cartucho desse para mim. Tem aí o link do GitHub e como você compilar numa máquina Linux. E o mesmo cara que criou aquele iPad dos anos 80 que a gente falou no ano passado, foi em 2025 que a gente falou do iPad dos anos 80, ou foi em 2024? Acho que foi 2020, tanto faz, é tudo ano passado. Foi por aí, é tudo ano passado. O tempo não tem mais significado. Ele fez um laptop Commodore 64. Eu lembro desse vídeo, ficou bem bonito. Ficou bem bacana. Pena que é emulação, né? Não é FPGA, eu não estou entrando na Flame War. É um emulador. Ele não criou É um bare metal. Ele fez uma. Emulador. Ele não fez uma placa de Commodore 64. Porém, assim, ele fez um monte de coisas para incorporar o feeling, né? Aceita IEC, cartucho. E o principal, ele pode ir no Starbucks com o Commodore 64 dele. Pode ligar lá no Starbucks, levar o seu cartucho, levar o seu micro, botar um gravador cassete do lado e carregar Bubble Bubble, aliás, como ele está fazendo no fim do vídeo. Ficou lindinho mesmo. Ficou muito bonitinho, né? Acho que aí vamos falar de um cara que é um habituê do nosso canal aqui, né? O sujeito que tem um computador que pesa meio maracatu, né? Ele tem uns 20 computadores que pesam meio maracatu, sendo que alguns deles provavelmente pesam mais de um maracatu inteiro. Mas isso aqui é sobre o maracatu mais frequente dele, que é o Centurion, que ele conseguiu, de certa maneira, colocar em rede. Ele fez o Zag Electric conseguiu botar o Centurion em rede. De uma maneira, digamos assim, simplória, né? Porque ele tem um terminal server. O terminal server transforma a serial em rede, né? Ele conseguiu compatibilizar a serial com o Centurion e resultado, agora ele consegue fazer SSH no Centurion. Né? Ele faz SSH para o Centurion. Exatamente. No mesmo vídeo ele também mostra ele devolvendo e remontando o Bendix no museu. Inclusive consertando um probleminha que aconteceu por conta de um acidente idiota, alguém bateu numa porta lá, mas ele botou funcionando. Aliás, verdade, você vê que com muito contragosto ele devolveu, né? Com a condição de que viesse outro para ele, porque ele já tá com outro na casa dele. Aliás, você vê que o vídeo deu uma passagem, porque o vídeo começa com aliás, ele é usuário de Linux Mint. O vídeo começa com ele com barba e o vídeo termina com ele sem barba. Ou será o contrário? Não, é isso mesmo. Acho que os pelos da cara caíram de susto. Gente, é um vídeo do Zag Electric, então você para pra ver computadores grandes e pesados e coisas bem, bem curiosas, né? Eu gosto do entusiasmo com que ele narra as coisas. Você vê que ele, de todos os youtubers que a gente fala, ele com certeza é o que está mais se divertindo fazendo as coisas. Ele parece uma criança falando das coisas. Isso sem contar a famosa impressora. Caramba, fugiu o nome. Matricial de 9. Ele imprime os scripts dele no impressora. Ele usa a impressora matricial em produção para imprimir os scripts dele para os vídeos. Em produção? Não, ele ainda faz campanha, que é muito mais barato. Mesmo tendo que comprar fitas hoje, nos dias de hoje, é muito mais barato imprimir uma folha numa impressora matricial do que numa impressora laser ou jato de tinta. Isso me deixou. Deixou pensar. Não, mas é mesmo. É mesmo, a fita é muito mais barata, a coisa é muito mais barata, o custo é muito menor. Só que, assim, velocidade. Eu vou dizer assim, eu não sei na escola do Marcos, mas na escola onde eu trabalhei, os boletins dos alunos, e na época eram tipo 2.000 boletins para serem impressos, era impresso em matricial. Isso eu tô falando isso eu tô falando em 2025. É impresso em matricial, que fala assim, não precisa de qualidade, é mais barato. E os alunos com piores notas ficavam acompanhando a impressão, né? Porque aí era um problema do pessoal da secretaria. Ficava lá aquele negócio. O problema é o pessoal da secretaria de trabalhar quase com abafador de ruído nos ouvidos, né? Tem esse inconveniente. A gente já comentou em episódios passados da rima caixão, abafador de ruído das rimas, que tinha gente que trabalhou em setores de somente impressão, que
que eles trabalhavam, a prioridade que eles faziam, no caso aí, a inclusão, profissionais que eram deficientes auditivos. Que aí não tinha um problema, botava as impressoras tudo numa sala para imprimir, o pessoal era deficiente auditivo, desligava o aparelho auditivo e ia para lá, pronto. Então, não assim, se preocupar em perda auditiva, porque já tinham perdido tudo. Já tinham perda, né? Então, tinha essas coisas, né? Eu conheço uma história de um CPD, de mainframe, que tinha várias impressoras de linha, aquelas de martelinho da IBM, muito barulhentas e muito rápidas ao mesmo tempo. Nem fala, aquilo é muito barulhento. Eu vi que alguém precisou fazer uma manutenção no fio suspenso e tirou uma tampa, né? Então, e era próximo do pé de uma dessas impressoras. E ela ficou meio suspensa. E a pessoa esqueceu. Então, quando começou a imprimir, a impressora que estava ali em falso, ela caiu. Ao cair, ela derrubou a impressora do lado. E derrubou. Que caiu também. E caiu do lado, e literalmente um dominó de impressora de linha. Cara, aquilo ali é grande e pesado, que é uma porcaria, aquela impressora. Meu Deus do céu. Lado bom, que elas são duras, elas aguentariam o tombo. Aquilo ali é um tanque de guerra, literalmente. Só falta. Aquilo ali é um tanque de guerra, só que vocês botar um canhão. Né, e pintaram de branco. O resto é um tanque. Meu Deus do céu. E agora nós temos um tutorial fantástico de como fazer um mod AV num telejogo, cortesia do Veinho dos Games. Veinho dos Games, que a gente já mencionou aqui algumas vezes, já falou, já apareceu alguns episódios aí. Ele não é tão veinho assim, então tudo bem. Todos aqui são mais veinho do que ele. Eu me sinto ofendido dele se chamar de veinho. Eu não acho que ele seja veinho o suficiente para ser veinho. Está aberta, pô. Ele tem que chamar de meia-idade dos games. Protesto. Você é menos veinho que veinho? Não, não sou veinho, não. Nem menos, nem mais. Veinho eu não sou. Nós não somos velhos, somos seminovo. Exatamente. Nós somos clássicos. Velho ao seu PC. Exatamente. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Mas o veinho fez o quê? Ele tinha testado um circuito do Vitor Truco, que usa só um transistor, e ficou uma merda. O sinal ficava todo instável, balançando, e aí ele não sabia o que fazer, e nos comentários desse vídeo, do vídeo anterior ao que a gente tá mostrando aqui no link, ele recebeu a dica de um circuito feito por um camarada chamado Israel Neto, que não sei se algum de vocês conhece, eu não conheço. É parente do Manuel Neto? Não, é outro neto. Ele é neto de outro. Que ele usa 3 transistores em vez de um, sendo que um deles forma a alimentação what the fuck do telejogo de menos 15 para mais 9. Ele fez uma plaquinha à mão, inclusive derretendo o cobre no percloreto de ferro, desenhando as trilhas à mão com a canetinha Pilot. Clássico, coisa que eu fazia nos anos 70. Jesus, acho que ele pode se chamar de velho. Com essa ele pode se chamar de velho. Ele é velho mesmo. Ele ajustou a cor com um trimpote, teve que ajustar um trimpote do próprio telejogo para ela ficar mais estável. Eu não lembro, eu lembro que todo o telejogo ele era colorido, mas ele tinha uma gambiarra que a própria Philco fazia para só ficar colorido nas TVs da Philco, né? Eu não sei disso não. Eu lembro de uma história desse tipo. O meu, ele numa TV grande que eu tinha, que definitivamente não era da Philco, acho que era da Samsung, ele entrava no RF bonitinho. Mas aí ele colocou na TV e funcionou direitinho, só que tinha uma interferência diagonal. Aí ele foi atrás de outras dicas para desabilitar o circuito de RF, cortar alguns resistores e capacitores, e aí a imagem ficou perfeita. Como sempre, a culpa da RF. Sim. Mas né? Tem gente que gosta, né? Vamos fazer o quê, né? Tem gente que gosta de assistir enforcamento em praça pública. Tem gente que gosta de que RF é bom. Fazer o quê, né? Serviço de utilidade pública. Sim. Temos novas versões do jogo Quarks, criado pelo 8-Bit Guy, agora para Commodore 64 e PATch. E imagino que daqui a pouco, se não agora, devem existir outras plataformas para ele, porque ele gosta de portar os jogos dele para tudo que é plataforma que existe. Ele é quase um hino futo ocidental. Ele estimula o pessoal a fazer isso, né? Então, por exemplo... não é ele que faz. Ele estimula a ser feito. Por exemplo, foi portado alguns jogos dele. O Planet X9 estava sendo portado para MSX, mas com V9990. Obviamente não foi ele que tá botando a mão. É um pessoal da Holanda.
E foi portado, o Attack of the Pesky Robots foi portado para dezenas de plataformas, incluindo MSX. Entendeu? Mas ele estimula. O Quarks é um Columns, né? É um Columns com outro nome. Como a mecânica não tá patenteada, se tivesse patenteada já teria expirado há muito tempo, ele pode fazer isso e dar outro nome sem problema nenhum. Não é que nem o Tetris, né? O Tetris ainda não venceu. Outro que termina com X, né? O Spriteworks montou pro MC10 dele, montou uma MCX32SD. Bem, eu não sei o que é, mas eu já sei que o SD é para usar cartão SD. Juan, você que entende do MC10, exatamente. Explica aí. Gente, é uma plaquinha aqui que você coloca na porta de expansão do micro que fica atrás, e ele tem mais expansão de RAM, tem uma ROM com um BASIC estendido e melhorado para 6800, e tem um leitor de cartão SD. Eu tenho uma placa que é quase igual a essa, mas só tem o BASIC estendido mas você usa ele usando DriveWire, né, ligado na serial. Essa placa é igual a minha, mas tem também leitor de cartão SD. E continua sendo kit, você monta. E ele tem 3 vídeos, um para explicar, outro para falar da programação das FPGAs e das ROMs, e finalmente montagem e teste. Interessante, né? Ele fez com 3 vídeos, fez aquele modelo que o Retro Collective fazia no tempo que era Retro Man Cave, né? Que ele fazia de fazer 3 vídeos, tudo lá e separando tudo. É interessante, hein? Pra quem tá com o seu MC10 aí. E nós temos ainda um Frank que é... Pô, pena que o João não tá aqui. Usar um 1541 como um computador completo. Giovanni, você tava falando desse, o João tá até hoje chorando de alegria desse fato aqui. Não, o melhor é isso, você dá um play no vídeo, aí é o canal do Commodore History, né? Aí começa, David McMurtry tem muitos itens demais da Commodore. Faz conteúdo da Commodore de baixa qualidade. Sobre a Commodore de baixa qualidade. Cara, você vê a foto, só uma contada rápida. Commodore 64, não vou pegar o 64C. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drive, ele tem, eu contei 4 aqui. Não, peraí. Peraí. Ele tem 4 do lado. De um lado, ele tem 4. Ele tem. Não são 8, porque o branquinho tem cara de ser um VIC-20. Mais claro o VIC-20, verdade. Tem do outro lado, tem 2 VIC-20, tem um 64 16 ali. Aí tem muita porcaria. Não acontece não. 4, 1541 no vídeo, os 1571, que é o drive mais modernoso, né? Uhum. Mas essa do Basic ele faz com 1541 mesmo. Isso inclusive é uma coisa que eu me perguntava. Porque o 1541 ele tem ROM, ele tem RAM, ele tem um processador, inclusive ele explica isso no vídeo, né? E ele tem uma porta serial, então o que fica. E ele dá boot. Ele lê informação e executa código, né? Então o que fica faltando para você ter um sistema operacional completo? Software. E foi o que acabou um adaptador. E um adaptador para ele ligar a IAC numa serial para poder usar terminal. Foi o que fizeram. Exatamente. Meu Deus do céu. É plausível, né? Ser feito, né? Sim, a primeira coisa que fizeram foi pegar o monitor do Kim, que deve ser bem portável, e literalmente portaram pro 1541. Então ele dá boot e roda o 1541. Acho que não precisa nem trocar a ROM. E depois... Não, ele trocou a ROM. Trocou a ROM, ficou mais fácil. E a parte divertida, né? Depois que você conseguiu rodar o monitor, você roda o Basic. Ele só não tem acesso ao disco, porque o acesso ao disco ficou todo na ROM, né? Aí teria que fazer uma coisa mais elaborada, ver se tem espaço livre na ROM, de repente endereçar uma ROM em outras faixas de endereço. Mas sim. Talvez até alguém já tenha feito isso, não sei. Acho uma coisa tão óbvia que é possível que alguém já tenha feito isso em algum lugar. Eu sempre me estranhei do fato de ninguém nunca ter feito isso. Tudo bem, ele tem pouca RAM, né? Tem 2K, eu acho. Ele não tem muito espaço para trabalho. Mas, bem, e tem uma parte 2 já. Opa! Mas vamos acompanhar o desenvolvimento dessa saga no próximo Repórter Retro, então. Ele chama de Frankenstein. Vamos passar para os vídeos legais, então? Que temos coisa pra caraca ainda, né?
esse episódio tá particularmente gordo e começamos com uma aula sobre Atari ST dada pelo Retrocômputo, amigo colombiano do Giovanni. Ele é meu amigo, eu acho. Ele é assim, ele e o Noel Lopes, mas o Noel Lopes está sumido, então você tem que ter um amigo de habla hispana, então você arrumou um outro amigo de habla hispana. Tá bom. Depois, sim, ele comenta que nunca teve interesse no Atari 16 bits, ele acabou tendo um Atari 16 bits, finalmente comprou, foi o regalo de Natal dele, né, na verdade. E agora ele tá se divertindo. Já tem inclusive outro vídeo a respeito disso. Isso aí basicamente é uma explicação de como é o Atari 1040 ST. Eu lembro de ter comentado alguma coisa com ele com relação à carga dos toys. Ele fala que demora um tempão para aparecer se tiver disquete. Eu comentei que se apertar ESC na hora do boot, o toys entra automaticamente. Ele não sabia disso. Eu descobri por acidente também. Ele conta história, conta as bizarrices de projeto, de joystick, de vídeo, o uso dele como computador de música, as mumunhas dos monitores, dos disquetes, etc. É uma ótima introdução à arquitetura. Eu vou aproveitar, vou botar na fila aqui, porque eu quero começar a me sujeitar a ouvir espanhol, porque eu tenho a meta de começar a tentar aprender a língua hispânica. Então eu vou botar aqui na fila para poder ouvir. Aqueles amigos espanhóis de Araque que você tem não falam espanhol com você, né? Então você tem que recorrer a isso. Um dia eu tenho que aprender. Eu tô querendo tomar vergonha na cara e aprender. Enquanto isso, vamos falar. O Ricardo vai aprender espanhol para visitar o País Basco. Enquanto minha cueca-coela não está helada, o Commodore 64 Ultimate está arrematando por tudo onde ele passa, ele está tendo resenhas favoráveis a ele. E isso é uma coisa que a gente estava comentando, inclusive a gente comentou no Repórter Retro passado, entre eles até o Action Retro, que não era muito a favor de usar FPGA tudo, começou a usar a máquina no vídeo, ele começou a falar meio em descrédito e acabou fascinado pela máquina. Esse é mais um vídeo de resenha, um vídeo do Dan Woods, tá? Que é Daniel Madeira. Daniel Madeira, que eu acho que também nunca apareceu aqui no Repórter Retro, e ele está falando da arquitetura dele, falando do computador que ele comprou ele está abrindo começa o vídeo ele abrindo tá na árvore de Natal da casa dele, entendeu? Ele botou fotos quando foi que ele abriu o Commodore 64 dele, e agora o Commodore 64 Ultimate. Eu só não gostei desses LEDs RGB piscantes do gabinete translúcido. A máquina fica parecendo muito gelatinosa. Teve 3 versões, né? O padrão, o Ultimate padrão, o translúcido e o outro que é o Founders Edition, né? Que é dourado e essas coisas todas. Eu só espero que não tenha como desligar essa opção de ficar piscando todo momento, né? Então, assim, deve ter. Entendeu? É o Starlight, a versão piscando é o Starlight Edition. Mostrando então o processo de abertura, mostrando como é que veio, como é que tá, todas as coisas. E aí a gente tem que dar parabéns ao projeto inclusive a placa assinada, né? Dar o parabéns ao projeto, ao trabalho do Perifretic, né, do Chris Simpson e de todo mundo que ele arregimentou em torno, porque é um trabalho feito, a gente vê que é um trabalho feito de fã para fã, entendeu? Assim, é feito com carinho, né? O projeto é feito com carinho, é feito com tudo que vem na caixa, tudo. Nossa, ele me bota uma foto de um Commodore 65, o famoso que foi e não foi. Mas ele liga o micro, ele vai ligar o micro num monitor Philips. Eu tive um monitor Philips exatamente igual a esse. Porque tinha que ter experiência completa, né? Sim. Liga num CRT. Eu tive um monitor exatamente igual a esse monitor. Mais de 10 anos, eu tive um monitor igualzinho. O meu flyback morreu, ninguém consertava e acabei vendendo ele. Passei à frente, espero que a pessoa que comprou tenha consertado, trocado o flyback dele. Mas assim, é impressionante. Vamos ver qual vai ser o próximo passo da Commodore agora, né? Porque a gente vê que o 64 Ultimate está sendo muito bem sucedido. Porque eu não vi até agora, não vi muitas, mas todas as resenhas que eu vi, o pessoal falou bem do projeto. Falou bem de tudo que viu. Então espero que seja bem sucedido. Eu ficaria feliz com um 128 Ultimate. Não, e nessa que eu abri,
só para comentar, tem um videozinho de 2 minutinhos, que é de um outro canal, que é do Dildlew's Corner, que ele fala, sim, eu também tenho um Commodore 64 Ultimate, o que funciona e o que não funciona para mim até agora. É um vídeo curtinho, de 2 minutos, tava na sugestão, ele também fala do Commodore 64 Ultimate, eu vou até colocar aqui na lista, colocar embaixo, que aí pode ser também uma opção, colocar uma segunda resenha, mais uma resenha, mas como eu disse, é impressionante como todo mundo está elogiando. Eu quero ver o que a Commodore vai fazer daqui para frente, que está sendo um trabalho muito bem elogiado, espero que eles continuem mantendo, aí, sei lá, o que vai sair, vão fazer um 128 Ultimate, vão fazer sei lá, lançar um drive. Vão fazer um Plus 4 Ultimate. Sei lá, vão tentar o Amiga, não sei, né? O Amiga tem a questão legal que está muito complicada. Eu acredito que eles vão querer fazer mais alguma coisa baseada em 8 bits, ou 128, ou Plus 4, ou coisa de jogos, não sei. VIC-20, mas é coisa voltada para 8 bits. Vou fazer o 1541 Ultimate. João vai comprar 2. Vai ser o 1542 Ultimate, 1542. E ainda no assunto de resenhas de micros clássicos novos, o Electric Adventures faz uma resenha do MSX Book. Opa, não pode falar de MSX Book. Não pode falar MSX Book. É One Chip Book. Sim, o Electric Adventures ele curte muito MSX, ele tá sempre falando. Ele é lá da Austrália ou da Nova Zelândia? Austrália. E ele comprou um One Chip Book, que é o MSX Book, mais aquela situação que a gente até comentou no episódio que a gente falou sobre o que o Nishi falou. O Nishi pediu a eles, você quer botar o logo de MSX, eu libero tudo, pode botar tudo, dizer que MSX vai gravar, eu peço $10 por máquina para licenciar. Os chineses vieram, não. Já somos casados, seu japonês. Somos casados. Então, inclusive ele menciona que não teve permissão da ASCII, não teve. Na verdade, eles não quiseram, né? E tem um vídeo dele falando assim. E aí eu vou dizer pra vocês que acho que já é público notório que eu tenho um, né? Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu obtive um por vias não tanto, ou vias um pouco tortas. Um abraço para o Felipe Martins, que possibilitou essa benção em minha vida, né, pela graça alcançada. Mas eu tive um por caminhos não muito retos e mais já possível. Eu mexi um pouco com ele, mas assim, a máquina é muito bem acabada em vários aspectos. É curioso, o gabinete é impresso em impressora 3D, mas tem várias soluçõezinhas que foram colocadas ali, que o pessoal os chineses colocaram legal. Por exemplo, ele tem teclado retroiluminado. Você tem um atalho de tecla que você ativa o teclado e fica a tecla do acende. Eu falei assim, nenhum dos meus ThinkPads acende teclado, que merda. Eu olhei assim, que merda. Nenhum dos meus, esse aqui acende. É porque você não comprou com a opção. Mas eu nunca achei pra comprar. Eu sou sortudo. Eu tenho um ThinkPad que tem retroiluminação. Eu tenho, você não tem. Mas é porque na época, quando eu fui comprar esses ThinkPads, eu comprei usado, então não dá pra pedir muita coisa. O outro ThinkPad, quando eu fui comprar, eu peguei um específico, eu não comprei na Lenovo, eu comprei numa revenda que é de Recife, Pernambuco. Eles mandaram, eu falei, bem, vai do jeito que tá, né? Mas, como eu falo, eu realizei o sonho do ThinkPad próprio. Eu gostei tanto que eu tenho 2. Mas voltando ao One Chip MSX, o One Chip Book, é uma maquininha assim. Vou dizer a vocês, ele é bem interessante. Tirando, é claro, algumas situações com parafuso. Que depois um dia eu tenho que contar isso em um episódio, que esse aqui eu desmontei ele, teve que desmontar para botar um módulo de Wi-Fi dentro dele e os adaptadores para poder usar cartucho. E aí a gente teve um pouco do cabeça numa festa da solda aqui com ele, inclusive um parafuso que não saía por nada, a gente teve que furar, meter a broca no parafuso, para poder arrancar o parafuso fora. Depois daquilo ele continuou bem de saúde, a Wi-Fi funciona, o micro funciona. Vou te dizer que o Wi-Fi eu nem testei ainda, eu tenho que testar. Mas o micro tá bem de saúde. Tá funcionando, o micro tá funcionando direitinho. Ele é mais robusto do que parece, entendeu? Ufa. Por que não chamou especialista para tirar o parafuso? O Fidelis também chamou um especialista para tirar um parafuso de um micro que ele... um console que ele levou todo cheio de... Meu pai do céu, tinha tanto óleo.
Que era mais fácil lavar o negócio lá pra tirar o parafuso. Tinha tanta hora no computador que ele quase foi invadido pelos Estados Unidos, né? E com certeza. Verdade. Eles vão querer lá levar democracia para esse gabinete. Mas assim, a máquina é legal, eu tô devendo, eu pretendo fazer uma resenha sobre ele pro Retrópolis, tá? Eu não sei quando, mas eu pretendo em breve estar fazendo uma resenha sobre ele para contar um pouco sobre ele, falar o que tem de bom, essas coisas assim. Legal. Então, agora falar de Coco, né? Esse é o meu canal favorito de Coco, na verdade, é o Coco Town, porque ele sempre explica coisas assim das internas do computador que são muito interessantes. Aqui ele resolveu fazer 2 vídeos a respeito do comando Paint, é aquele que enche uma área de uma cor e se limita por uma segunda cor. E ele fala de todos os bugs, ele fala do algoritmo de Flood Fill e por que o Coco não usa o algoritmo de Flood Fill, usa um algoritmo diferente, senão ia ficar super ineficiente. Mostra um bug super sutil que acontece numa situação limite lá se você tiver pixels da cor pintada e da cor fronteira numa determinada situação, o Paint para antes do que deveria, e ele explica o porquê. No outro vídeo ele conserta, né? Não, ele não conserta não. Eu até tentei ver se tinha jeito de consertar, mas pode até ter, mas eu vou ter que queimar muito mais. No segundo vídeo ele demonstra inclusive um paint hiperthread, né? Porque ele pinta as áreas distintas com cores separadas ao mesmo tempo. Sim, ele faz isso alternando, ele faz uma rotina em Assembler para fazer isso. Muito do cacete isso. Achei muito duca isso. Quer dizer, é pra nerd assembleiro que nem eu, né? Não, eu tava assistindo esses vídeos, é bem interessante. Assim, eu lembro que eu implementei o Flood Fill no Paint que tem pra MSX, que a gente ser, mas eu também fiz depois uma versão em Python. Eu lembro que em Python eu simplifiquei muito a minha vida, tirando toda aquela validação de vizinhos que você tem que ter no Flood Fill, né, para saber se tem que testar um vizinho. Eu literalmente arranquei aquilo e botei num try exception. E assim, é problema da linguagem. Se eu tentar procurar um pixel que não existe no lugar, não existe no array, é porque ele não existe, vai dar erro e passa adiante. E tem diversas implementações desse cara lá no Rosetta Code, em diversas linguagens, para você matar sua curiosidade. E por falar em patchar Basics, nós temos mais uma patchação de Basic, mas desta vez é um Basic muito mais antigo, um Basic raiz para 6800, que foi distribuído em vinil. Nós citamos esse Basic no episódio de Basic 24. Sim, 25. Basic em vinil. Basic do Jesus. É um flop Basic ROM. para máquina Flop ROM, o nome da coisa. Nossa, vinha revista. A revista vinha com um compacto de vinil, que era um jeito super barato de você distribuir software na época. E parece que na União Soviética isso foi usado em grande quantidade. Nota do editor. Na União Soviética, software distribui você? Porque assim, tecnicamente fazendo um disco de vinil é um carimbo, né? Você joga a massa do vinil na forma, prensou, tá pronto. É tão rápido. O BSCode é mais rápido que você prensar um CD-ROM. Mas é que tá, se tiver um erro no meio do caminho, já era, né? Aí é um detalhe. É um pequeno detalhe. Ele ainda corrige um bug. As pessoas não erravam na década de 70. Não, ele ainda corrige um bug patchando, e olha o detalhe, ele tem que ver num endereço diferente do disassembly que ele tem, porque o que ele tem é 2.1 e o disassembly é da versão 2.0, ou é o contrário. Não sei, mas na verdade as instruções que ele acha para alterar, que era o que? A instrução print, ela usava menos caracteres da tela do que poderia, e ele queria que dá print numa string inteira. E aí ele acha byte a byte, usando o programinha monitor, transforma um 48 num 64, que era um limite de tela, e o print funciona melhor. Patch Basic. E nós temos ainda mais coisas do Docember. Nós temos uns reviews, né? Um tour por 2 softwares muito interessantes da era DOS. Um é o Norton Desktop e o outro é o DeskView. E nós temos a coisa mais curiosa do Norton Desktop
é o fato de que a Norton era aquela Norton mesmo, né? Eles também tinham lançado, eles lançaram simultaneamente a versão para Windows. Aquilo é muito estranho. Tipo, todo mundo inteiro estava migrando já para Windows, eles lançaram a versão de Windows, para fazer sentido, né? E depois lançaram a versão de DOS, que também não fazia muito sentido. A não ser que ele tivesse algum contrato para manter a versão desse troço. Esse Norton Desktop para Windows não é um que substituía o shell do Windows? Era assim. E tinha inclusive o ícone ele trocava o Program Manager. Ele trocava o Program Manager. Imitava o Macintosh, botava aí quando era de trabalho, lixeira, essas coisas. Sim. A gente já falou, eu nem lembro se foi no Repórter Retro, se foi em algum episódio, se foi em algum post, sobre esses utilitários que substituíam o shell do Windows. A gente já falou sobre isso, tenho certeza absoluta. E temos também um review da multitarefa, ou seja, um multiview do DeskView. É um multiview. É um multiview. Do multiverso. Exatamente. E vamos falar do Mano Passa agora? Brasil! Temos jogo novo do Mario Cavalcante, Ninja Training. Tem um videozinho aí. Lembrar que o Mario Cavalcante agora ele é membro da equipe do comitê julgador da MSX Dev de 2025. São 3 pessoas, eu até fizemos um post no Retrópolis falando sobre isso, o que muito nos honra, dado que o Mario é amigo nosso, é chapa nosso. Ele vai ser um dos membros da comissão julgadora desse ano. E ele lançou o joguinho dele agora, o Ninja Training. É um joguinho bonitinho, um joguinho de reflexo. Você tem que ir subindo. A árvore é decorativa, na verdade é um grid retangular que você tem que evitar inimigos e obter prêmios sob a orientação do seu sensei. E os inimigos têm comportamentos diferentes a cada fase. É um joguinho muito legal de jogar. Olha que eu ainda não joguei esse jogo, mas só de olhar o vídeo do play dele, já vi que é um jogo que eu vou gostar. Vai vender em cartucho, etc. Então, comprem aí. Sim, dá aquela força pro Mario, tá? Dá aquela força lá pro trabalho dele, além da revista, né? Além da Clube MSX, que tá aí. Inclusive, nós anunciamos que estava em pré-venda a nova edição. Não sei se ainda está disponível para venda, mas se você não comprou, vá lá e já garanto a sua, porque depois não vai ter mais. Depois não vai ter mais, então não adianta chegar e falar, pô, não tem, agora, eu queria. Sinto muito. Prestigie também o trabalho do Mario com os jogos também, que são bem bacanas. Vamos passar então os comentários. A gente já comentou o episódio 170, que é a nossa retrospectiva do ano de 2025. Então eu estive olhando agora, não tivemos na parte A, 170 parte A, não tivemos comentários. Também não tivemos comentários no YouTube, na parte A. Mas na parte B tivemos comentários. O Ricardo comentou no... É o Ricardo que não sou eu, outro Ricardo. Outra pessoa cuja os pais têm um bom gosto para nome. É o Ricardo Rojas Sierban, é o blogueiro samurai, ele é nosso fã. Sim. Então o Charado fala assim: parabéns por mais esse episódio, ficou muito bom e parabéns também pela paciência. Já tentei criar 2 podcasts, um sobre computação inspirado nos senhores. É por isso que não deu certo. Inspirou na gente, ferrou. E outro sobre quadrinhos. Começou errado. E quadrinhos. Assunto sobre também que eu sou muito fã. Porém, existe muito tempo de pesquisa e estudo, coisa que eu não consegui administrar junto às minhas atividades. Enfim, vou criando o que consigo sem dados específicos. Um grande abraço e obrigado pelos momentos de relaxamento mental que os conteúdos criados pela equipe me proporcionam. Boas festas. Muito obrigado. Que bom saber, a gente inspirou, mas podia arrumar alguém melhor, né? Pra ser fonte de inspiração. E no YouTube temos 2 comentários, um do FS Almeida BF, que eu esqueci mais uma vez quem é ele. Ricardo, você lembra quem é o FS Almeida, né? Ou não? Não sei. Bom, o senhor cujo nome começa com F, cujo nome do meio começa com S e cujo sobrenome é Almeida... Aliás, peraí. Franklin Almeida. Se você clicar lá, aparece o nome, é o Franklin Almeida. Ô, Franklin, se escondendo atrás de abreviaturas. Tá, ele falou... Tem um filme da década de 70 onde 2 supercomputadores, um norte-americano e outro soviético, começam a conversar em linguagem própria e acabam tentando dominar o mundo. Colossus The Forming Project. Colossus 1980 no Brasil. Só correção, não é tentando, é conseguindo, tá? Um pouco pior. Tentar não tem graça. E o Fabrício comenta: desliguem o celular e abram uma BBS nacional.
Dizer que o nosso chapa, o Marcelo Correia, tem mantido uma BBS nacional, que é o Terra Brasilis BBS. Então, acessível via Telnet de qualquer microclássico ou de seu PC velho. Pode acessar lá e participar, interagir. De vez em quando eu vou lá e posto alguma coisa, entro lá para dar uma olhadinha. Você pode, inclusive, ler as notícias do Retrópolis lá, na ação de notícias. Nós estamos disponíveis, você pode ver nosso conteúdo. Então, visitem e prestigiem também o trabalho do Marcelo aí, também, que tem sido um trabalho muito bacana. Do BBS, esse é um trabalho muito bacana que ele tem feito, tem desenvolvido. E nós temos notícias, nós temos coisas a dizer importantes. MSX Rio 2026. Então, a ilustre municipalidade de São Tramiel de Retrópolis convida a todos os munícipes, amigos, fornecedores, participantes que estejam disponíveis para estarem migrando no dia 14 de março de 2026 até a Nave do Conhecimento, Engenho de Dentro, na rua Arquias Cordeiro, 1471, no bairro de Engenho de Dentro, em frente à estação olímpica de trem de Engenho de Dentro e do lado do estádio do melhor time de futebol desse lado das galáxias. Tô certo, Juan? Certíssimo! Pois é. Temos a MSX Rio, primeira do ano, estará acontecendo lá no horário entre 9h30 até as 16h30. No momento que vocês ouvirem isso, já estamos com divulgação correndo na rua. Pedimos a vocês que deem aquela colaborada, participem, deem uma força pra gente na divulgação. Tá? A gente vai botar material para botar no Instagram, para colocar, para divulgar, para colocar. Então manda no grupo da família, manda naquele grupo no grupo dos amigos do trabalho. Às vezes alguém vai olhar, pô, MSX, eu lembro disso, tem encontro, vai lá, dá uma passada lá para você ver, tá? E o pessoal que vai, então, vamos seguir o mesmo modelo que a gente tem seguido, então inscrição, pessoal que já vai reservar mesa, tudo vocês quando ouvirem isso já tá tudo correndo na rua, a gente vai ter anunciado no Retrópolis e pedimos participem, não deixem de ir, prestigiem os eventos nacionais, tá? A MSX Rio, vamos ter depois em abril tem um encontro de MSX em Curitiba e vários outros eventos retos estão acontecendo no Brasil. Tá, no final de abril vai ter a Rio Retro Games e nós vamos estar divulgando esses eventos, a Retro Rio também, que vai ser no meio do ano, então não deixem de participar, tá? Contamos com vocês, esperamos vocês lá na MSX Rio no dia 14 de março de 2026. E Juan, o que é outro que você participou aí? Bom, existe um podcast chamado The Coco Nation, que ele é um podcast semanal feito pela turma estadunidense de Color Computer, e eu participei dia 3 de janeiro mostrando o Basic estendido que eu fiz baseado no HDB2 do Boise Petrie e cheio de coisas a mais. Uma delas clássicas são aqueles caracteres em modo gráfico que o pessoal conhece, né? O Cachar está incorporado nessa nova ROM, mas eu fui desenvolvendo coisas e não parei mais. Então eu fiz comandos para mudar cor, fiz o comando locate do Coco 3, o comando button, um dir melhorado, um timer de 32 bits que você pode medir tempos até 2 anos, um equivalente do sleep que eu chamei de timer for número, jogar o BASIC para RAM, ativar as minúsculas verdadeiras quando você tem aquele controlador de vídeo mais moderno, uma função para colocar a CPU num modo mais rápido, inclusive um modo mais rápido conservador que não estraga o vídeo, redirecionamento de impressora tem um monte de coisas. Fazer conversão binária com 32 bits, estender o $, fazer um error, go-to, pix de endereço de 16 bits, uma função para entrar num modo totalmente não gráfico e liberar mais RAM. E depois desse vídeo eu ainda fiz mais coisas. Eu fiz uma funçãozinha para você fazer um menu e fiz uma funçãozinha para você poder rodar comandos do Basic em minúsculas. Que você não podia fazer um list em minúsculas que dava syntax error. Agora não. Eu alterei para tudo isso. E eu fiquei demonstrando todas essas features, levei 1 hora.
Que legal. Levei 1 hora demonstrando essas features. E não tô muito lerdo. Tem isso, mostrei. Tem isso, mostrei. Tem isso, mostrei. Direto. Eu tô falando em inglês, né? Perdoem o meu inglês macarrônico. Seria em inglês hamburguésico? Não sei. Em inglês macarrônico, você tem que falar fazendo aquele negocinho com as mãos. It's a me, Mario! Isso é inglês macarrônico. Tem que fazer aquele movimento clássico com as mãos. Claro. Isso é 50% da língua italiana. Se você sabe fazer esse gesto, você domina 50% da língua italiana. E com essa, acho melhor fechar o episódio, né? Antes que a gente cause um incidente diplomático. Como se tivesse poucos incidentes diplomáticos acontecendo atualmente, né? Tá merda. Mais um, menos um. Pois é. Então tá. Gente, é isso. Nos vemos daqui a uma semana, muito provavelmente, com o episódio número 172. Espero ver todos na MSX Rio, dia 14 de março, e participando dos eventos, prestigiando os eventos retos que estão acontecendo, não só de MSX, mas todos que estão acontecendo. E é isso. Vou nessa. Até mais. Fui. Gente, até daqui a uma semana, ou 2, ou sabe-se lá quantas. Venham encontrar-nos nos eventos e tchau! Bem, tem mais gente, até daqui a 15 dias, ou uma semana, ou tanto faz, ou até o dia do Pi, né? Quando será a primeira MSX Rio do ano. Ok, pessoal, um forte abraço a todos, até a próxima oportunidade. Fui! E por hoje é só, pessoal.